Então vamos. Boa noite, candidata. Excelência. Iniciamos a sua avaliação pela disciplina de língua portuguesa. Candidata, na frase Daniel nasceu esta tarde, como se classifica o verbo dessa oração quanto à transitividade? Excelência, o verbo nascer, ele é um verbo intransitivo, ele não necessariamente precisa de uma complementação de um objeto. Feito. Candidata, observe a seguinte frase. De mal com a vida, ninguém é feliz. Como se escreve mal nessa frase? Só um instante, Excelência. Excelência, o mal escreve-se com L, pois ele é um advérbio. Perfeito. Candidata, a crase na seguinte frase, dei todos os documentos a ela. Não, Excelência, não utiliza, não emprega-se crase diante do pronome ela. Perfeito. Candidata, partindo agora para a disciplina de direito, de acordo com o Código Penal, como ocorre o furto privilegiado? Excelência, não me recordo. Perfeito. Candidata, de acordo com a lei orgânica da polícia, qual é a diferença entre se instaurar uma sindicância ou um processo administrativo? Excelência, um processo administrativo é quando um agente público ele comete algum tipo de infração, e aí ele precisa passar por esse procedimento administrativo, mas sindicância não me recordo. Perfeito. Candidata, segundo a lei de organizações criminosas, é preciso autorização judicial para a obtenção de dados cadastrais de algum investigado? Excelência, precisa da autorização judicial, sim. Feito. Candidata, partindo agora para a disciplina de criminologia, seria correto afirmar que, para a criminologia, o crime é um fenômeno social? Excelência, para a criminologia moderna, o crime é um fenômeno natural e social. Candidata, a anomia, ela surge de uma desconexão entre metas culturalmente valorizadas e meios disponíveis legítimos para se alcançar essas metas. Isso é apregoado por qual autor? Excelência, o termo anomia, que é quando, por motivos de situações excepcionais, como catástrofes ou situações de guerra, algo que perturbe a ordem natural da sociedade, ele foi cunhado por Emily Durkheim. Já a teoria da anomia, que traz essa discrepância entre os objetivos e os meios para alcançar esses objetivos, é uma teoria que foi baseada nos estudos de Durkheim, mas foi trazida por Robert Merton. Feito. Candidata, crimes como abuso de autoridade, tortura, corrupção passiva ou concussão são compreendidos dentro de qual cifra da criminalidade? Excelência, são compreendidos dentro da cifra amarela. Perfeito, candidata. Muito obrigada e boa sorte. Nossa, deu um branco. Olha, eu vi tanta coisa essa semana, e quando você perguntou isso, fugiu.
Kimberly, em português e em criminologia, muito bom. Questão postural. O tom se manteve estável, se manteve constante. A única coisa que eu notei foi essa busca na memória muito forte dessa vez. Essa busca com o olhar para cima foi bem notória nessa arguição sua. Então, em direito, aí, realmente, as questões, elas estavam um pouco mais puxadas, mas ainda assim são questões basilares, tá? Dentro da lei orgânica, se vier alguma pergunta, vai ser baseada ali nas penas disciplinares e, além disso, da diferenciação entre processo administrativo, sindicância, no máximo ali uma apuração preliminar. Então, esses três procedimentos, eu recomendo que você dê uma olhadinha na lei. Quando se trata de prazo desses três procedimentos, qual é a diferença de um para o outro? Tá? Então, a gente tem a diferenciação ali, por exemplo, quando eu posso instaurar uma sindicância com base nas penas disciplinares mais leves, quando eu posso instaurar um processo administrativo, que são aqueles que são aquele que é aquele que é instaurado quando o servidor ele será punido com demissão a bem de serviço público, cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Então, aí dentro da LOP, eu vou recomendar que você estude esses procedimentos aí e as penas. E além das penas, quem é o responsável pela aplicação de cada uma delas e quem é o responsável pela posse de cada um dos servidores da Polícia Civil. Isso também cai bastante, tá? Sobre o poder requisitório, isso eu estou dando uma pincelada antes de iniciar, de fato, a correção, tá? Para dar uma orientada aí no seu estudo. Sobre o poder requisitório do delegado de polícia. O delegado de polícia, ele é uma autoridade que tem poder requisitório, né? Isso está lá no estatuto do delegado de polícia, ele pode requisitar ali os documentos, os dados que forem necessários para a investigação policial. Porém, há alguns dados que necessitam da autorização judicial. Dados cadastrais não está incluso, os dados cadastrais não são inclusos nessa necessidade de autorização judicial, tá? Então, por exemplo, na Lei de Organizações Criminosas, a gente tem uma seção que trata exclusivamente dessa requisição de dados, e tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público, eles podem, sim, requisitar esses dados cadastrais às empresas, sem necessariamente ter a autorização judicial antes, tá? Agora, o furto privilegiado em crimes patrimoniais, furto e roubo são coisas que precisam estar ali, inclusive com as suas qualificadoras e aumento de pena, tá? Porque no furto tem aquilo ali de confundir bastante o repouso noturno com uma qualificadora e, na realidade, ele é um aumento de pena. Então, aí são esses pontos que eu vou pedir para você pincelar. Agora, sobre a correção das questões. Em criminologia, de fato, aqueles crimes que são cometidos com abuso de autoridade, tortura, a própria corrupção passiva, a concussão, eles estão dentro da cifra amarela, né? A cifra amarela, ela é aquela que consiste nos delitos em que o autor ele é um funcionário público e a vítima não leva ao conhecimento das autoridades competentes os crimes perpetrados por esses funcionários públicos por medo de represálias ou por medo de uma vingança desse funcionário. Então, esses crimes são cometidos por funcionários públicos, não chegam ali às autoridades, né, à corregedoria, à delegacia ou ao próprio Poder Judiciário, por medo da pessoa que sofreu esse crime, esse abuso, essa tortura. Agora, a anomia, aqui você falou corretamente, sobre a anomia, eu te dei a descrição, né, e pedi, trazendo ali, englobando a teoria de Merton, e pedindo para que você me desse o nome do autor. Aqui, muito boa a sua resposta, você me trouxe o termo, né, que foi ali cunhado por Durkheim. Durkheim trouxe a anomia como uma forma de desgaste no tecido social, então a sociedade não tinha essa coesão mais, e aí as pessoas acabavam agindo de acordo com aquilo que elas achavam que devia agir. E aí o Merton
trouxe os modos de adaptação. Os modos de adaptação daquelas pessoas que se relacionam com os meios institucionalizados, ou seja, o trabalho ou o estudo, para se alcançar as metas, né, as metas socioculturais. E aí o Merton trouxe como modos de adaptação a conformidade, a inovação, o ritualismo, o retraimento e a rebelião, sendo que a anomia moraria ali na inovação, né, que são aquelas pessoas que até aceitam as metas socioculturais, ou seja, elas querem ter a casa, o carro, o status, mas elas não aceitam os meios institucionalizados, ou seja, elas cometem infrações para chegar às metas socioculturais. Aqui, muito bom também, você me trouxe os dois autores da teoria da anomia. Especificamente, aqui eu estava tratando de Merton, mas você me trouxe os dois, excelente, não tornaria sua resposta incorreta, muito pelo contrário. Pode falar. Eu já vi em outras bancas perguntarem sobre a anomia, e aí estavam querendo saber sobre o termo e não sobre a teoria. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, eu vou trazer os dois. Não, corretíssimo, corretíssimo. Inclusive, lá na hora, Kimberly, se o enunciado for muito grande e você não quiser, de repente, pedir para o examinador repetir tudo aquilo, ou você questiona, excelência, é o nome do autor, ou, excelência, você queria saber sobre o termo anomia, para que ele te confirme, às vezes fazer isso é até mais vantajoso do que pedir para que ele repita toda a pergunta, porque aí ele te explica de uma outra forma, ou você pode fazer isso de uma forma sucinta, falar assim, ó, o termo anomia, ele foi cunhado por Durkheim, porém, a teoria da anomia foi desenvolvida por Robert Merton, perfeito também, tá? Há várias saídas para essa situação, e nesse caso, a sua resposta foi perfeita. Sobre o crime, para a criminologia ser um fenômeno social. Ele é um fenômeno social, de fato, para a criminologia, porque ele está ali ligado, ele está relacionado com estruturas e relações e processos que são sociais. Então, a criminologia sai daquele individualismo, né, de olhar ali só para o indivíduo que comete crime e começa a enxergar o crime como um fato que deve ser visto também de acordo com as relações sociais em que são baseadas esse crime. Então, o contexto social como um todo, porque o crime ele deve ser visto para a criminologia moderna, né, de diferentes perspectivas. E aí essas perspectivas trazem também as suas causas, as formas de intervenção para a prevenção, o controle ali daquele fato. E o impacto do crime naquela sociedade. Então, é correto afirmar que para a criminologia o crime é um fenômeno social? Sim, está correto afirmar, porque ele está ali intrinsecamente ligado às relações sociais daquela sociedade. Em criminologia, você fecharia a sua nota com um total de 100 pontos, Kimberly. Agora, eu vou começar pela lei orgânica, sobre a diferença entre se instaurar uma sindicância ou um PAD, né, um processo administrativo disciplinar. Eu tenho os artigos, né, o artigo 88 e 89 da LOP, que tratam disso, se você quiser depois rememorar e olhar lá. O artigo 88 da LOP nos traz que será instaurada a sindicância quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de advertência, repreensão, multa ou suspensão, ou seja, aquelas 4 penas mais leves, né? E aí, o artigo 89 nos traz a obrigatoriedade de um processo administrativo disciplinar quando essa pena for de demissão a bem de serviço público ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Aqui, só para lembrar que o artigo 67 também da LOP é super importante, que traz ali as penas disciplinares principais, né? Advertência, repreensão, multa, suspensão, demissão a bem de serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. E o prazo também é muito importante nesses casos.
o prazo da sindicância de 60 dias, o prazo do processo administrativo disciplinar de 90 dias, e além desses, nós temos também a apuração preliminar, que é quando não tem a autoria muito definida ali daquele crime, se instaura como se fosse um inquérito policial, né, um processo antes de vir o procedimento de fato, e aí a apuração preliminar, que também está na LOP, também vale a pena estudar, o prazo é de 30 dias. Então, essa questão, você errou, porque, de fato, você diz que o agente ele tem que cometer uma infração, sim, mas isso tanto na sindicância quanto no processo administrativo deve estar presente ali a infração disciplinar, tá? Então, não é isso é um pressuposto para a instauração de qualquer um dos dois e não traz a diferenciação exata dos dois. Sobre, então, o poder requisitório, né? Se o delegado ele deve pedir ali a autorização judicial dentro da Lei de Organizações Criminosas. O artigo 5º da Lei de Organizações Criminosas traz que o delegado de polícia ou o Ministério Público, eles terão acesso, independentemente de autorização judicial, aos dados cadastrais do investigado. Esses dados cadastrais, eles informam exclusivamente, né, a qualificação pessoal, a filiação, o endereço, e esses dados são mantidos ali pela Justiça Eleitoral, por empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet, administradoras de cartão de crédito. Então, é necessário? Não é necessário a autorização judicial para a obtenção desses dados, tá? E quem pode solicitar dentro da lei de ORCRIM, né, da Lei de Organização Criminosa, é o delegado e o Ministério Público, tá? Agora, sobre o furto privilegiado. O furto privilegiado, ele acontece quando o criminoso, ele é primário e a coisa furtada é de pequeno valor. São requisitos cumulativos, tá? E aí, os dois, eles têm que estar presentes para que se reconheça o privilégio. E aí, reconhecido esse privilégio, o juiz, ele pode substituir essa pena de reclusão pela pena de detenção, ainda ele pode diminuir a pena em até 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. Aqui, em direito, Kimberly, eu reprovaria você, tá? Por essas questões. E aí, em português, você mandou muito bem, tá? Aqui, no caso da crase, na frase, dei todos os documentos a ela, não há presença de crase, por quê? Porque a gente sempre tem, isso eu vou repetir até o último dia de banca, que lembrar que a crase, ela é um artigo feminino, um artigo feminino singular, né, a, com uma preposição a. Aqui, antes de ela, não há nenhum artigo feminino, ou seja, existe aqui só a preposição, e essa preposição vem da regência do verbo dar. Quem dá algo, todos os documentos, a alguém, objeto indireto, a ela. Então, aqui não há a presença do artigo, também não há a presença de crase. E aqui, de uma forma geral, para eu trazer uma regra para vocês, diante de pronomes pessoais, retos, oblíquos ou de tratamento, em regra, porque o de tratamento a gente pode colocar ali antes de senhora, senhorita, dona, mas em regra, antes de pronomes pessoais, no caso reto, oblíquo e de tratamento, não há a presença de crase, porque não há artigo, tá? Então, aqui, correto. Sobre de mal com a vida ninguém é feliz, esse mal aí, ele se escreve com L, de fato, porque ele é um advérbio, né? Ele é um advérbio de modo. Mal, contrário de bem, se escreve com L, e se trata, em regra, de um advérbio. Sobre o verbo nascer, Daniel nasceu esta tarde, nós temos um verbo intransitivo. Quanto à predicação, isso eu já vi perguntas também, né? Como os verbos se classificam quanto à predicação. E a predicação nada mais é do que classificar os verbos em intransitivo, transitivos e de ligação. Aqui, o verbo nascer, ele não necessita de um complemento. São verbos, os verbos intransitivos, na realidade, eles são verbos que sozinhos são capazes de transmitir ali a noção predicativa, ou seja, eles dispensam a complementação, dispensam o objeto. Esta tarde, nessa frase, é um adjunto adverbial de
tempo, e o verbo ele está sozinho. Quem nasce, nasce. Em português, você também ficaria com uma nota de 100 pontos, Kimberly. Eu deixo de pontuar a sua banca por conta das noções de direito. Tá bom? Tá bom. Muito bom. Na próxima, só falta direito para a gente gabaritar esse negócio. Não, o pior é que na outra banca foi português, agora foi direito. Ai. Não, mas já já os chakras se alinham, você vai ver. E aí é 100 em toda a banca, você pode ter certeza. Muito obrigada, Kimberly. Até uma próxima. Ana, vamos lá? Vamos. Boa noite, candidata. Iniciamos a sua avaliação pela disciplina de língua portuguesa. Candidata, qual é o sujeito na seguinte frase? Nevou muito ontem. Excelência, o sujeito nessa frase nevou. Feito. Candidata, presta atenção na seguinte frase. Peguei o empréstimo do banco. Qual é a classificação do verbo quanto à transitividade? Excelência, o verbo pegar é um verbo transitivo direto. Perfeito. Candidata, qual seria a forma correta? Podemos assistir o filme ou podemos assistir ao filme? Excelência, o verbo assistir é um verbo transitivo indireto e, portanto, necessita de uma preposição. No caso, o correto seria podemos assistir ao filme. Feito. Excelência, Certo. existe a possibilidade de eu retificar a minha primeira resposta? Por favor. Qual seria a frase? Nevou muito ontem. Excelência, nesse caso seria um sujeito inexistente. Feito. Candidata, partindo agora para a disciplina de direito, ao ser investigado por uma contravenção penal, é possível a imputação de uma conduta tentada? Excelência, poderia repetir a frase, por favor? Perfeito. Ao ser investigado por uma contravenção penal, seria possível a imputação de uma conduta tentada a esse investigado? Não, Excelência, visto que contravenção penal não existe de forma tentativa. Perfeito. Candidata, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, no ECA, há algum crime que exija a representação da vítima para sua apuração? Não, Excelência, no caso, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, todos os casos são de ação penal incondicionada. Candidata, o que nós devemos entender por um ato administrativo exaurido? Excelência, ato administrativo seria, no caso, uma manifestação de vontade pela administração pública para ter com o objetivo de ter um interesse público, e esse ato exaurido seria aquele ato que já se não tem mais efeito, é um ato exaurido. Perfeito. Candidata, dando continuidade à sua avaliação pela disciplina de criminologia, intervenções que buscam reduzir a reincidência e promover uma reintegração social por meio, de programas de reabilitação são classificados em qual tipo de prevenção? No caso, seria de prevenção terciária, Excelência, uma vez que seria uma prevenção tardia, que imputa medidas de reabilitação ao detento, para que ele, por fim, possa ser ressocializado após o cumprimento de pena. Perfeito.
Candidata, o dano ou o prejuízo que é sofrido pela vítima como resultado direto da ação criminosa, ele é entendido em qual fase, em qual tipo de vitimização? No caso, seria vitimização primária, Excelência. Perfeito. Candidata, qual o objeto da criminologia que mais traduz a função de polícia judiciária? O controle social formal, Excelência. Perfeito, candidata. Muito obrigada e boa sorte. Ana, muito bom, tá? Gosto da sua forma de responder. Você prolonga onde tem que prolongar e se mantém mais objetiva naqueles casos em que não cabe muito a complementação ou em casos que a complementação pode te enrolar ali um pouquinho. Eu me enrolo muito. Aí, se eu ficar falando, eu acabo esquecendo do que do meu Qual era a da minha pergunta, frase. né? Exato. Não, ótimo. Mantenha assim. Seu tom também é muito, muito bom. E as respostas, o que você puder prolongar, sempre se mantendo esse poder de síntese sempre, é bem-vindo. Caso contrário, a sua resposta está dada e na maior parte das vezes correta, tá? Então, vamos lá. Sobre criminologia, então, qual é o objeto da criminologia que mais traduz a função de polícia judiciária? De fato, é o controle social formal. O controle social formal, ele é representado por instâncias, e essas instâncias são instâncias políticas do Estado, né? A polícia judiciária, especificamente, que trata da investigação, né, que é o primeiro contato com o crime, ela é um controle social formal de primeira seleção. O Ministério Público de segunda seleção e a Justiça, de maneira geral, ali, na terceira seleção. Quando os meios informais, eles falham no controle da sociedade, entra em cena, então, o controle social formal, impondo ali uma ameaça de punição, uma ameaça de sanção a essa pessoa. Então, o objeto que mais traduz, de fato, é o controle social formal, você pontuou corretamente. Sobre as vitimizações, né? O dano ou prejuízo sofrido pela vítima faz parte, como você bem trouxe, da vitimização primária. A vitimização primária é aquela provocada pelo cometimento do crime em si, né? Pela conduta que viola os direitos daquela vítima. E aí pode causar, essa conduta, ela causa diversos danos, como materiais físicos, psicológicos, de acordo com a natureza daquele crime, daquela infração, daquela violência que essa vítima sofreu. Então, a vitimização primária, de fato, é aquela que corresponde aos danos causados pela vítima decorrente do crime. Aqui você pontuou corretamente também. Sobre as intervenções que buscam ali reduzir a reincidência, promover uma reintegração social por meio de programas de reabilitação, aqui nós estamos falando da prevenção terciária. A prevenção terciária, como você bem trouxe, é uma prevenção que se dá no momento tardio, né? Ou seja, o crime já aconteceu e é voltada ao recluso. E volta-se ao recluso visando ali a recuperação desse recluso e evitando a reincidência dessa pessoa para o sistema prisional. São medidas socioeducativas que se imputam a esse recluso, como, por exemplo, a laborterapia, a liberdade assistida, a prestação de serviços à comunidade. Então, isso tudo faz parte da prevenção terciária, que é uma prevenção que se volta ao recluso depois que o crime já aconteceu, visando ali a sua reabilitação e a sua ressocialização dentro do seio social. Em criminologia, a gente fecha, então, com um total de 100 pontos. Aqui sobre o ato administrativo, você pontuou o que é ato administrativo, né, que é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública, que tem por objetivo criar, extinguir direitos e criar obrigações tanto para os próprios administrados quanto para a administração pública. Isso seria o conceito de ato administrativo geral. O ato administrativo tem algumas classificações, nós podemos classificar atos administrativos de diversas formas, né? Como
os atos administrativos quanto à liberdade de ação, aqueles que são vinculados, aqueles que são discricionários, os atos administrativos de acordo com a quantidade de destinatários, de acordo com os efeitos, de acordo com a formação de vontade, que aí entra, né, o simples, composto ou complexo, de acordo com o objeto, que entra aqueles atos que são de expediente, de gestão. E aqui eu te perguntei sobre o ato administrativo exaurido. O ato administrativo exaurido ou consumado, né, que é um sinônimo aí, é aquele que já produziu todos os seus efeitos jurídicos que deveria produzir. E aí nós temos como exemplo, e aí você poderia me trazer um exemplo, porque você me trouxe só um simples conceito bem rápido, você acertou o conceito, eu não te perguntei sobre um exemplo, mas se você quisesse enriquecer a sua resposta, trazendo, por exemplo, uma autorização de uso de uma praça pública ali durante um final de semana, e aí acabou o final de semana, esse ato é um ato exaurido, consumado, ele deixa de produzir efeitos, ele deixa de existir. Aqui você me pontuou corretamente, tá? Aí, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, se há algum crime que tenha necessidade de representação, não há. O artigo 227 do Estatuto da Criança e do Adolescente nos traz que os crimes definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, eles são crimes de ação penal pública incondicionada, ou seja, não necessita de representação. São crimes perpetrados ali contra crianças e adolescentes e, por essa motivação, não necessita-se de representação pelo Estado ali querer proteger esses vulneráveis. E aí, colocando a representação, se coloca um empecilho ali para que o Estado exerça o seu jus puniendi. Aqui no ECA, pessoal, eu recomendo que seja lida ali, principalmente as disposições gerais, que está ali do artigo 225 até o artigo 227A, que nos traz ali alguns aspectos processuais gerais do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui você também respondeu corretamente sobre a imputação de uma contravenção penal tentada. Você respondeu corretamente também, não é possível a imputação de uma contravenção penal tentada. Por quê? Porque a lei nos traz, né? Então, a própria lei de contravenções penais, no seu artigo 4º, nos diz que não é punível a tentativa de contravenção. Então, não se pune essa tentativa, não se pode imputar ali a uma pessoa uma contravenção penal tentada. Aqui, nas contravenções, mesma coisa. Foquem ali no artigo 4º e no artigo 5º, né, que são as penas principais da contravenção penal, que são as penas de prisão simples e de multa. Esses dois são os que mais costumam cair em prova. E aí, em direito, a gente também fecha com um total de 100 pontos, tá? Sobre podemos assistir ao filme ou o filme. O verbo assistir, no sentido de ver, né, no sentido de presenciar, de estar atento a, ele precisa de um objeto indireto, ou seja, esse objeto ele deve ser encabeçado ali por uma preposição, essa preposição é a. Então, quando eu te perguntei o correto, seria porque na linguagem informal nós sempre usamos o assistir, o ver, sem preposição, mas na linguagem erudita, formal, o assistir no sentido de ver, presenciar, ele rege preposição. Então, o correto seria podemos assistir ao filme. E aqui você respondeu corretamente também. Sobre, peguei o empréstimo do banco, como é a classificação do verbo pegar, né, nessa frase, de acordo com a transitividade dele. Nesse caso, ele é um verbo transitivo direto, né, porque nós temos ali o objeto direto, o empréstimo do banco. Esse objeto direto, ele se liga ao verbo peguei, sem preposição. Então, quem pega, pega alguma coisa. O empréstimo do banco foi pego por mim, né? Então, essa forma de transformar em voz passiva analítica também ajuda a compreender a transitividade do verbo.
Aqui, correto. E aí, nessa, sobre o fenômeno da natureza, né? Fenômenos da natureza sempre vem em seu sentido próprio, com um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito. Aqui, nevou muito ontem. Nevar é um verbo impessoal, ou seja, não há sujeito na frase, é um sujeito inexistente, como você bem trouxe. Muito e ontem são adjuntos adverbiais aí dessa frase. Então, a frase não possui sujeito por se tratar de fenômeno da natureza. E aqui nós temos, esse é o caso mais recorrente ali das orações sem sujeito, é o caso que mais cai em prova oral. Além de, claro, os verbos impessoais fazer, indicando tempo decorrido, e haver, no sentido de existir. Nossa, eu ia falar sujeito, nevou. Nada a ver, assim. Aí eu olhei assim, eu não, tipo, não faz nada de sentido, porque eu fico tão nervosa às vezes. Verbo, e aí eu falei. Eu pensei, nossa, o que será que aconteceu com a Ana? O que aconteceu? Mas ainda bem que deu. Nesses casos dá para retificar, assim, né? Tipo. Então, e isso eu até ia comentar. Dá para retificar, sim, dá, vale a pena. Gente, sempre vale a pena. Salvem a nota de vocês, sempre vale a pena. Porém, você já estava na terceira questão. Eu não sei, a depender do seu examinador, se ele permitiria que você voltasse na primeira questão depois de já ter passado por mais duas, tá? Então, na hora, eu entendo, é a primeira pergunta, a gente está ali, de fato, mais apreensivo, mas nessas primeiras perguntas de cada matéria, tenta já colocar a sua cabeça focada naquilo, porque se a gente passasse e fosse para direito, por exemplo, eu não deixaria você voltar. Agora, como estava em português, eu permiti que você voltasse para que você me desse a resposta correta, mas você já tinha passado por mais duas perguntas, então talvez ele não deixaria você voltar. Então, dá para retificar? Dá. Normalmente, depois da resposta daquela pergunta que você quer retificar. Entende? Então, se você fala, nevou, e aí você não dá tempo dele começar uma segunda pergunta. Você fala, excelência, posso retificar a minha resposta anterior? Entende? Porque o receio é que você já tenha respondido mais perguntas e aí ele não deixe você retornar àquela primeira. Mas, de qualquer forma, eu não acho que vá acontecer, tá? Tá. E a gente se prepara ali para um pior cenário. Ana, a gente fecha a sua arguição com um total de 100 pontos, tá? Muito bom, parabéns. Obrigada. Obrigada a você. Guilherme, vamos lá? Vamos. Candidato, boa noite. Iniciamos a sua avaliação pela disciplina de língua portuguesa. Candidato, a frase seguinte está correta? Quando o acusado depor, tudo será esclarecido. Só um segundo, excelência. Sim, excelência, a frase está correta. Candidato, qual seria a forma correta da seguinte frase? Segue anexos os documentos solicitados ou seguem anexos os documentos solicitados? Excelência, o correto é seguem anexos os documentos solicitados. Candidato, na frase, você chorou por quê? Como se escreve a palavra por quê? Só um segundo, excelência. Excelência, nesse caso, a grafia do porquê é separado e com acento, pois ele fica no final da frase. Candidato, partindo agora para a disciplina de Direito, eu gostaria de saber o que é o controle interno da administração. Excelência, o controle interno da administração é aquela que ela mesma faz esse controle, não necessita de outro órgão, como, por exemplo, a Polícia Civil, o controle externo é feito pelo Ministério Público, já o controle interno é feito por ela mesma, pelos delegados de polícia.
contexto de crianças e adolescentes, o que se entende por depoimento especial? Excelência, o depoimento especial trata-se de uma forma de depoimento que o Estatuto da Criança traz como uma forma mais humanizada de colher o depoimento daquela criança que sofreu um abuso, não sendo em um procedimento comum em delegacias, e sim em algo mais humanizado, um ambientado e com profissionais especializados para falar com crianças, como, por exemplo, psicólogos. Perfeito. Candidato, quais são as penas disciplinares previstas na Lei Orgânica da Polícia? Excelência, as penas são repreensão, advertência, multa, suspensão, demissão ao bem do serviço público e cassação da aposentadoria. Candidato, a remoção compulsória seria uma advertência, uma infração? Não, excelência, se fosse usada como infração, seria desvio de finalidade. Candidato, partindo agora para a disciplina de criminologia, qual é o termo utilizado pela criminologia para definir o fato de uma pessoa não levar o acontecimento de um crime ao conhecimento da autoridade competente? Pode repetir a pergunta, por favor, excelência? Perfeito. Qual é o termo utilizado pela criminologia para definir o fato de uma pessoa não levar o acontecimento de um crime ao conhecimento de uma autoridade competente? É a cifra negra, excelência. São crimes que não chegam ao conhecimento do poder público. Perfeito, perdão. Candidato, quais são os destinatários da prevenção secundária? Só um minuto, excelência. Excelência, a prevenção secundária, ela age de imediato. Portanto, são locais ou lugares que está na ocorrência de algum crime ou que está prestes a acontecer. Perfeito. Candidato, a tolerância e falta de resposta às pequenas infrações e desordens podem levar a um aumento da criminalidade e tornar essa criminalidade mais grave. Essa ideia está ligada a qual teoria da criminologia? Só um minuto, excelência. Pode repetir a pergunta, por favor? Certo. A ideia de que a tolerância e a falta de resposta a pequenas infrações e desordens podem levar a um aumento da criminalidade, ou seja, tornar essa criminalidade mais grave, está ligada a qual teoria? Excelência, está ligada à teoria da tolerância zero, que advém da escola de Chicago. Perfeito, candidato. Muito obrigada e boa sorte. Guilherme, muito bom também esse estilo de pergunta que o examinador fala muito. Olha, deixou meio confusa. Assim. A gente se perde porque, na realidade, a gente está acostumado a receber aqui, ó, o que é a tolerância zero? Já veio a resposta já automática. Exato. E aí, se eu te dou um conceito diferente... Né? Sim, porque, na realidade, eu estou te dando um conceito diferente daquele conceito que você decorou. Já tá, exatamente. Já buga o cérebro, né? Até ele fazer essa associação. Exatamente, essa associação inversa, né? Mas, de modo geral, muito bom. Não é problema pedir, principalmente nesses enunciados que são enunciados grandes e que podem levar o candidato a se confundir, não tem problema nenhum pedir para repetir, tá? Sobre aqui a criminologia, a tolerância e a falta de resposta às pequenas infrações e desordens podem levar ao aumento da criminalidade, e isso, a teoria que traz para a gente é a teoria das janelas quebradas, tá?
Em alguns manuais, eles trazem como sinônimo da teoria das janelas quebradas a tolerância zero, porque partem ali do mesmo pressuposto. Então, eu ia te pedir um sinônimo nessa questão, mas eu acho que você já estava bem confuso, então eu não sei se você me traria janelas quebradas ali, que é o que eu queria ouvir. Professor, eu sempre fico na dúvida dessa questão. Assim, eu penso que janelas quebradas é a teoria e tolerância zero é a política criminal. Será que é isso? Porque eu fico sempre confuso. Exatamente. Porque elas são iguais, assim, o conceito. Só que eu fui pensar, acho que janelas quebradas é a teoria e a política criminal deve ser a tolerância zero. As janelas quebradas são, na realidade, o nome que se dá à teoria e ao experimento que originou a teoria. A política de tolerância zero é a política aplicada com base na teoria das janelas quebradas. Entende? Que foi aplicada em Nova York, e isso se chama política de tolerância zero. Então, é uma política pública que se baseia no experimento e nas ideias trazidas pelas janelas quebradas, e aí se usa dessa teoria para essa política de tolerância zero. Então, coloca a palavra política antes que você consegue diferenciar bem. Então, aqui a teoria é a teoria das janelas quebradas, mas, por exemplo, no manual do professor Nestor Sampaio, ele traz como sinônimo janelas quebradas e tolerância zero, então eu não consideraria essa resposta incorreta. O manual do professor Nestor, ele é utilizado pela Academia de Polícia, né? Então, creio eu que sua resposta ali, tanto para mim quanto para os examinadores dali da Cadepol, não seria incorreta. Então, a teoria das janelas quebradas, ela parte da premissa ali que pequenos delitos, eles devem ser rechaçados, e rechaçando esses pequenos delitos, se inibe que os mais graves, eles aconteçam, né? A ideia ali é fulminar o mal em seu nascedouro. Então, atua-se como uma prevenção geral, e os espaços públicos e privados, eles devem ser tutelados, eles devem ser preservados. Essa teoria das janelas quebradas, né, que é aquele experimento, todo mundo está careca ali de saber sobre ele, ela parte da premissa de que existe uma relação muito forte de causalidade entre a desordem e a criminalidade. Ou seja, se uma janela de um prédio é quebrada e aí não se conserta, a impressão que as pessoas, que os transeuntes têm, é de que não há uma autoridade competente e responsável pela restauração daquela janela. Não havendo essa autoridade competente, essa janela, ela pode ser destruída, as pessoas podem invadir, e aí daqui a pouco, esse prédio que tinha uma janela quebrada, ele está completamente devastado, porque a criminalidade, ela vai crescendo e se abrigando naquele local, por falta de monitoramento, por falta de segurança. Aqui sobre os destinatários da prevenção secundária. Aqui, Guilherme, você sabe o conceito de prevenção secundária, mas não exatamente quem é o destinatário dessa prevenção secundária. Não são os locais, tá, que acontecem mais crimes, não são essas zonas em que acontecem mais crimes. A prevenção secundária, ela se destina a grupos específicos da sociedade. Então, a prevenção secundária, ela se concentra na identificação e na intervenção em situações de riscos para prevenir ali a situação do crime, e os seus destinatários são grupos sociais que indicam essa propensão para o crime, como os grupos de maior vulnerabilidade social. Tá? Então, ela foca em grupos de pessoas que podem vir a cometer crimes. Então, por exemplo, os programas de apoio dentro de comunidades, isso seria uma prevenção secundária, porque são grupos que são propensos ao cometimento de crimes. Tá? Aqui tudo bem? E aí, sobre a cifra negra, né, ou cifra oculta... Era isso mesmo? Eu fiquei confuso com essa pergunta. Será que é isso que ela quer? Não tenho certeza se é isso. Não, era isso mesmo, você falou corretamente. A cifra negra são aqueles crimes que acontecem, mas não são levados ao conhecimento de autoridades.
Aqui, uma outra pontuação que eu gostaria de fazer é o conceito de criminalidade real e criminalidade revelada, tá? Isso eu daria também uma olhada no conceito, porque há bastante questões sobre esses dois conceitos. A criminalidade real é a quantidade de crimes que são cometidos, que são perpetrados ali pelos delinquentes. A criminalidade revelada é o percentual desses crimes que chegam ao conhecimento do Estado. E a cifra oculta ou cifra negra é a diferença da criminalidade real, ou seja, o que realmente aconteceu, para a criminalidade revelada, ou seja, há ali uma quantidade de crimes que aconteceram, mas que não foram revelados até as autoridades competentes. Então, em criminologia, Guilherme, eu fecharia sua nota num total de 85 pontos, tá? Agora, sobre as penas ali disciplinares, você pontuou todas para mim, né? Nós temos ali a advertência, você não esqueceu nenhuma, não. Lembrou todas. Advertência, repreensão, a multa, suspensão, demissão, ambiente de serviço público e cassação de aposentadoria e disponibilidade. E aí, aqui, eu só vou pontuar o seguinte, a remoção compulsória, ela é pena sim, tá? O que não é pena é a remoção. A remoção, ela não pode ser utilizada com desvio de finalidade para retirar um servidor público de uma lotação e transferi-lo a outra. Então, essa remoção que acontecia muitas vezes porque o chefe não se entendia com o funcionário, coisa assim, né, explicando de uma maneira mais simplista, ela não pode acontecer por motivo de vingança, por motivo de ameaça, né? Isso não. Mas a remoção compulsória, que é aquela que é aplicada junto com as penas de suspensão, multa e repreensão, ela é pena sim, tá? E ela acontece quando a falta cometida, ela requer esse afastamento do policial daquela unidade pela conveniência ali desse afastamento daquela lotação e transferir para outra, tá? Mas essa pena de remoção compulsória, ela só pode ser aplicada pelo delegado geral, tá? Então, constitui pena, sim, mas tem ali esses cuidados para que não se torne algo arbitrário. Sobre o depoimento especial. Aqui, você conceituou o depoimento especial, que é aquele, né, que é o procedimento ou a oitiva de criança ou adolescente que é vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária. Você conceituou ele trazendo que ele é um depoimento de uma forma mais humanizada, que deve ser feito com profissionais especializados, que é um procedimento diferente, né, do procedimento de oitiva que nós temos ali dentro da delegacia de polícia. Aqui o seu conceito está correto. Porém, o que eu sinto que se pergunta nessa questão é para que nós diferenciemos o depoimento especial da escuta especializada. A diferença entre esses dois é que a escuta especializada é o procedimento de entrevista ali sobre a situação de violência da criança, do adolescente, perante a um órgão de proteção, limitado ao relato ali do que for estritamente necessário ao cumprimento da finalidade daquilo. Então, a conceituação que eu gostaria de ouvir de você é que o depoimento especial é um depoimento que se tira ali de crianças e de adolescentes que são vítimas ou testemunhas de situação de violência e ele tem natureza investigativa, tá? Ele tem natureza investigativa no sentido de ele traz prova, ele se faz esse depoimento como prova antecipada, na maior parte das vezes, para se fazer prova dentro de um processo judicial, tá? Então, a diferença da escuta especializada, que é feito ali para melhorar, para se desenvolver esse trauma nessa criança, nesse adolescente, depoimento especial não. Ele tem cunho investigativo. E não é trazido pelo ECA, tá? Ele é trazido por uma lei especial, que é a Lei de Depoimento Especial. Se eu tivesse perguntado sobre a escuta, eu já não sabia nem responder. Eu só sabia o depoimento que eu li esses dias. Já lembrei que você já...
Ali, e na lei de depoimento especial, o que você tem que focar principalmente é do artigo 8º até o 11º, mais ou menos, que é o que veio na prova oral agora de 2023, possivelmente venha também para vocês pelo banco de questões ali, né? Então, são os aspectos gerais desse depoimento especial. Um é feito pela autoridade policial ou pelo judiciário, o outro é feito por órgãos de proteção. Um tem o cunho investigativo, ou seja, é para fazer prova, e o outro não tem esse cunho investigativo. Um segue algumas formalidades, né, enquanto o outro ele pode ser feito em outros locais, né, como, por exemplo, por profissionais específicos ali dentro do Conselho Tutelar. Então, o depoimento especial ele se diferencia da escuta especializada. O que nós temos que saber é em que situação se aplica o depoimento especial e quem é que faz o depoimento especial. E aí, na lei, se eu não me engano, no artigo... Cara, eu não vou lembrar, mas dentre esses que eu falei, tem o rito específico do depoimento especial. Dá uma lida também, porque enriquece a sua resposta nesse tipo de pergunta. Tá? Mas aqui, o seu conceito está correto. Você só não pontuou de acordo com a letra de lei, tá? E eu acho que isso vai estar, sim, no espelho do seu examinador ali no dia. Sobre o controle interno da administração, o controle interno ou autocontrole, né, que é um sinônimo ali, é o controle que cada órgão ou entidade exerce sobre os seus próprios atos, seus próprios agentes. Então, acontece quando o agente controlador ele faz parte da administração que está sendo controlada. É aquele que é realizado pela própria instituição, por meio do poder hierárquico, né, que é o que nós temos ali na chefia policial, no delegado de polícia, como você bem pontuou, ou nós temos também o poder disciplinar dentro da Polícia Civil, que é realizado pela corregedoria, né, e o controle externo, ele é realizado ali por órgãos que não são pertencentes ao quadro da polícia. Aqui, muito bom que você trouxe a sua resposta, né, que é aquele em que o próprio órgão faz o seu controle, e aí você me trouxe os exemplos de controle interno e externo dentro da Polícia Judiciária. Aqui, muito bom também. Em direito, eu fecharia sua nota com um total de 80 pontos, Guilherme. Certo? Tem alguma dúvida aqui? Não. Perfeito. E aí, em português, na frase você chorou por quê? Esse porquê se escreve separado e com acento circunflexo no Tá quê. certa? Tá certa. Eu fiquei em dúvida, porque também parece que dá a ideia daquele por qual motivo ele chorou. O bebê, okay, será que é um? Será que é outro? Mas tá no final. Ele tá no final. Mas é isso mesmo. É isso Porque mesmo, o porquê separado e sem acento e o porquê separado e com acento, eles se diferenciam só na posição do quê, né? Que o quê... eu achava que ele só ficava no final, só pelo final. Eu até fiquei na dúvida entre os dois. Porque esse porquê separado é aquele de por que razão, por que motivo. Sim, uhum. E aí ele tem acento por quê? Porque o que ele é um monossílabo tônico no final dessa frase. Então, o acento ele tem relação com a tonicidade desse monossílabo. Não porque fica no final, fica no meio e tal. Essa é a forma didática, né, que os professores... decorei. Mas tá certo falar assim, tá? Tá certo, não tenta modificar a sua forma de resposta. A sua resposta, no geral, tá correta. Eu só explico que o que ali, ele está acentuado porque ele é tônico. Então, ele é um monossílabo tônico terminado em E, que está ali no fim da frase, por isso a tonicidade. Sim. Certo? Então, por que separado e sem acento no final de frases interrogativas? É a forma mais simples aí de resposta e é essa que você tem que levar com você. Sobre segue anexos os documentos ou seguem anexos os documentos. Aqui nós temos anexos como um adjetivo, tá? Os documentos é sujeito da frase e seguir é o verbo. E o verbo concorda com o seu sujeito, né? Então, regra geral, seguem anexos
os documentos solicitados. Aqui é diferente de eu falar segue em anexo. Aí é uma expressão invariável. Quando eu digo segue anexo o documento, se eu passo isso para o plural, os documentos, o seu adjetivo, que é anexo, e o seu verbo, eles devem vir fazendo a concordância ali verbal. Seguem anexos os documentos, certo? Então, aqui você respondeu de forma correta também. Mas, professor, se for segue em, aí não varia. Isso, aí não varia, aí é uma expressão invariável, tá? Então, eu posso dizer seguem anexos os documentos ou segue em anexo os documentos. Aqui, então, essa foi a única questão que você não acertou, Guilherme. Sobre quando o acusado depor, tudo será esclarecido, a frase está incorreta, tá? O verbo depor, ele varia ali, ele tem como seu irmão o verbo por. Então, nós conjugamos como nós conjugamos o verbo por. Então, se quando eu puser, quando eu depuser. Então, a frase correta seria: quando o acusado depuser, tudo estará esclarecido. Aqui nós temos o verbo conjugado no futuro do subjuntivo, que é aquele que se conjuga com quando eu, quando tu, quando ele. Então, quando eu dispuser, quando tu dispuseres, quando ele dispuser, depuser, tá, gente? Eu tô colocando essa aqui, não sei por qual motivo. Quando eu depuser. Quando eu depuser, quando tu depuseres, quando ele depuser, quando nós depusermos, né? Então, o verbo depor varia do verbo por, e aí essa conjugação ficaria nesse sentido, né? Quando o acusado depuser. Certo? Então, em português, a gente fecha a sua nota com um total de 75 pontos, Guilherme. Deixa eu fazer a sua média. E aí a gente fecharia essa arguição com um total de 80 pontos. Muito bom. Obrigado, Você tem alguma dúvida? Não, você respondeu tudo. Perfeito. Obrigado. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me cortam, tá, gente? Aqui, quando tem alguns alunos, vários alunos, eu tenho medo de não conseguir fazer uma próxima banca, então eu meto bala, tá? Não esqueça, tá perfeito. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Tiago, vamos? Bora lá. Vamos. Não gole de água. Candidato, boa noite. Boa noite. Iniciamos a sua arguição pela disciplina de língua portuguesa. Candidato, a palavra benefício tem acento? Excelência, a palavra benefício possui um acento na sílaba fi. Perfeito. Por qual regra, candidato? Excelência, a palavra benefício possui o acento na palavra fi, em virtude de se tratar de uma palavra paroxítona terminada em ó. Perfeito. Candidato, a palavra extrajudicial tem hífen? Só um minuto, excelência. Perfeito. Excelência, a palavra extrajudicial não possui hífen, de acordo com a nova reforma ortográfica. Certo. Candidato, qual seria o aumentativo de panela e de pé? Excelência, aumentativo de panela é panelão e pé é pezão. Feito. Candidato, partindo para a disciplina de direito, quais são os pressupostos legais para a decretação de uma prisão preventiva? Excelência, a prevenção preventiva possui os seus pressupostos de admissibilidade previstos no Código de Processo Penal. Esses pressupostos de admissibilidade possuem, como exemplo, a necessidade de haver o fumus comicti delicti, ou seja, a probabilidade do agente vir a praticar o crime, e o crime deve possuir alguns outros requisitos formais, como, por exemplo, estar relacionado a crimes de violência doméstica e familiar,
ou ainda ser apenado com penas de acima de 4 anos. Perfeito. Candidato, qual é a autoridade competente para dar posse ao escrivão de polícia? Excelência, a lei orgânica prevê que a autoridade competente para dar posse ao escrivão de polícia é o diretor do Departamento de Administração Policial, ou diretor do DAP. Perfeito. Candidato, qual seria a definição de falsidade ideológica? Excelência, a falsidade ideológica é um crime previsto na parte especial do Código Penal, e esse crime se traduz na ação de uma pessoa utilizar-se de algum artifício para identificar-se falsamente mediante algum documento falso ou apresentar-se falsamente contra alguma autoridade. Perfeito. Candidato, partindo para a disciplina de criminologia, qual a abordagem de reação ao delito que foca na participação ativa do infrator e da vítima no processo de solução do conflito? Perdão, Excelência, pode repetir, por gentileza? Perfeito. Qual é a abordagem dentro ali daquelas teorias de reação ao delito que foca na participação ativa do infrator e da vítima no processo de solução do conflito? Excelência, dentre as teorias da reação do delito previstas pela criminologia, é possível estabelecer a conexão dentre a definição que Vossa Excelência trouxe à teoria da reação da justiça restaurativa, que pode ser traduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei dos Juizados Especiais. Perfeito. Candidato, o que é a síndrome da mulher de Potifar? Excelência, a síndrome da mulher de Potifar é uma síndrome vitimológica, analisada, obviamente, no âmbito da vitimologia, na qual uma vítima, aliás, uma suposta vítima de um crime contra a dignidade sexual, alega ter sido molestada ou violentada sexualmente por uma pessoa, sabendo que esse ato de violência não ocorreu. Essa síndrome se baseia numa história bíblica, quando uma mulher de um dos personagens bíblicos alegou ao seu marido que um dos seus escravos estava abusando dessa mulher, o que não ocorreu. Perfeito. Candidato, caso essa mulher ela vá até a delegacia e faça essa denúncia, ela comete algum crime? Excelência, caso seja dada a abertura a algum procedimento investigativo, como, por exemplo, um inquérito policial, é possível que seja caracterizado o crime de denunciação caluniosa, previsto no Código Penal. Perfeito. Candidato, para a escola clássica, qual seria a função da pena? Excelência, para a escola clássica, a pena possuiria um caráter de... Só um minuto, Excelência. Excelência, a pena para a escola clássica possui um caráter de ressocialização. Aliás, perdão, um caráter retributivo, pois a pena infligida em um indivíduo que praticou algum delito deveria ser proporcional ao sofrimento que ele causou à vítima do crime que ele perpetrou. Perfeito, candidato. Muito obrigada e boa sorte. Obrigado, Excelência. Tiago, muito bom. Tá? Sua forma de resposta é isso aí mesmo. Eu acho que é uma forma de resposta bem sóbria. Seu tom de voz se mantém constante. O pronome de tratamento sendo utilizado em todas as suas assertivas. Você fala de uma forma bem formal e usa ali todos os protocolos necessários, né, do só um minuto, excelência, então, sobre a forma de resposta. Perfeito, é isso mesmo. Agora, sobre a correção.
Para a escola clássica, a função da pena é retributiva, como você trouxe, tá? Então, a pena ela deve ter esse caráter de retribuição pela culpa moral que esse delinquente tem, né? Vamos rememorar que para a escola clássica o delinquente ele é um pecador, ele opta pelo mal, e aí se previne com essa retribuição o crime com certeza, com rapidez, com severidade, para restauração ali da ordem social externa, né? Então, ela deve ter por finalidade ali a restauração desse equilíbrio social, ela tem um caráter retributivo. A escola clássica, ela trouxe, né, para a gente alguns princípios, como o da proporcionalidade, então, extinguindo ali penas como tortura, penas que são degradantes. A escola clássica trouxe esses princípios para o direito penal, fazendo assim com que a pena tivesse esse caráter somente dissuasório, de retribuição. Aqui você pontuou corretamente. Sobre a síndrome da mulher de Potifar, que muito bom, você me trouxe, inclusive, a origem dessa síndrome, né? A síndrome da mulher de Potifar se refere a uma situação em que uma mulher, ela é rejeitada por um homem, né? E por não aceitar essa rejeição, ela imputa falsamente a ele um crime contra a dignidade sexual, né? Trazendo ali como uma forma de vingança ou de manipulação a esse homem. Está relacionada essa síndrome ao uso indevido do sistema de justiça criminal para prejudicar uma pessoa por meio de acusações falsas. Se essa suposta vítima, como você bem trouxe, né, aquela que alega ser molestada, mas ela não foi, e ela sabe que ela não foi, de fato, essa síndrome, ela tem origem bíblica, né, como você bem pontuou. Ela comete o crime de denunciação caluniosa. O crime de denunciação caluniosa, se é instaurado ali um procedimento contra esse agressor, que não é o agressor, né, significa, né, um crime contra a administração da justiça, e ele está ali no artigo 339 do Código Penal, que significa ali dar causa à instauração de um inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, o PIC, né, realizado pelo Ministério Público, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, inquérito civil, ação de improbidade contra alguém, imputando a esse alguém falsamente um crime de que sabe que a pessoa é inocente. Então, essa síndrome, ela trata dessa mulher. E aí, ela traz também a atenção, principalmente, à palavra da mulher em crimes contra a dignidade sexual e como isso deve também ser valorado, né? Ser atento aí aos profissionais da segurança pública. Agora, nessa que você pontuou corretamente, né, sobre a abordagem ali que foca na participação ativa do infrator e a participação ativa da vítima no processo de solução do conflito. Nós temos ali como teorias da reação ao delito, o modelo que é dissuasório, que é aquele que nós tratamos, né, do direito penal clássico, a pena tem meramente finalidade retributiva, o modelo ressocializador, que foca ali em ressocializar o indivíduo, né, trazendo ele para dentro da sociedade de uma forma ressocializada, e nós temos o modelo restaurador, a justiça restaurativa, né, o modelo integrador, todos esses são sinônimos, tá? Modelo restaurador, justiça restaurativa ou modelo integrador. Esse modelo, ele busca restabelecer da melhor maneira possível o status quo ante, né? Ou seja, como era tudo antes do cometimento dessa infração. Visa ali a reeducação desse infrator, além da assistência à vítima e o restabelecimento desse controle social que foi afetado pelo crime, né? Gerando ali uma restauração mediante a reparação do dano causado. Esse modelo, ele é trazido aqui para dentro do nosso ordenamento jurídico com base na Lei 9.099, especificamente com base ali naquelas medidas descarcerizadoras, a composição dos danos, né, em que a vítima e o infrator, eles chegam a um consenso de resolução daquele conflito e todos saem com
a sensação de que aquele crime, aquela infração de menor potencial ofensivo foi resolvida da melhor forma e todos com a sensação de justiça, né? Então, é uma resolução de conflitos. Em criminologia, a gente fecha sua nota um total de 100 pontos, tá, Tiago? Uhum. Agora, sobre a falsidade ideológica. Aqui, e entrando em direito, aqui a falsidade ideológica, Tiago, ela consiste na omissão em documento público ou particular de dado que deveria constar ou na inserção de declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação, alterar verdade sobre fato juridicamente irrelevante. Ele é um crime de falsidade documental, né, contra a fé pública, e que tem ali aumento de pena se o agente é funcionário público ou se acontece essa falsificação em registro civil, né, em assentamento de registro civil. A sua resposta aqui, você focou muito na apresentação, né, nessa forma de identificação pessoal, de apresentar-se a alguém de uma maneira falsa. Aqui eu não sinto que na sua resposta você tratou do documento em si. Você trouxe a apresentação, então apresentar-se falsamente, né? E aí nós temos um crime específico para isso dentro do nosso Código Penal, mas não é o de falsidade ideológica. A falsidade ideológica significa que aquele documento é materialmente verdadeiro, ou seja, o papel é verdadeiro, as informações ali foram, os elementos de segurança são todos verdadeiros. A ideia é que é falsa. Entende? Então, nessa daqui, você confundiu ali os crimes. E aí, você não pontuou corretamente, tá, Tiago? Aqui, sobre quem é o responsável por dar posse ao escrivão de polícia, o artigo 25 ali da Lei Orgânica da Polícia traz que é competente para dar posse ao delegado-geral de polícia, o secretário de Segurança Pública, aos delegados de polícia, o delegado-geral de polícia, e aos escrivães, investigadores, né, aos demais cargos ali da Polícia Civil, são 13 no total, né, mas aos demais cargos, sem ser delegado de polícia e delegado-geral de polícia, quem dá a posse é o diretor do Departamento de Administração da Polícia Civil, ou seja, o diretor do DAP. Então, aqui você pontuou corretamente, tá? Sobre os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva. Aqui você me trouxe a fumaça do bom direito, né? Ou seja, os indícios ali necessários de autoria e de materialidade, só que aqui você já pulou os pressupostos, eu vou dar a resposta para depois explicar sobre a sua resposta. Os pressupostos são a prova da existência do crime, ou seja, prova de materialidade, indícios suficientes de autoria. Além desses, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Você esqueceu desse pressuposto. Tá? Então, além de ter a fumaça do bom direito, né, que são esses dois pressupostos gerais, né, a prova de existência do crime, indícios suficientes de autoria, nós ainda temos que ter o periculum in libertatis. O periculum in libertatis é esse perigo gerado pela liberdade desse investigado, né? Então, esses são pressupostos. Nós temos dentro da prisão preventiva os pressupostos e os fundamentos, né? Os fundamentos, ou seja, aquilo que é dado como motivo da prisão preventiva, está descrito lá no artigo 212 do CPP, são por motivos de garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência na instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e aí cada um desses fundamentos tem ali alguns desdobramentos, né? Mas os pressupostos são esses dois. Os requisitos formais que você trouxe, né? Então, o crime ser reincidente em crime doloso, crime com pena máxima superior a 4 anos, para assegurar ali as medidas protetivas de urgência, eles são requisitos formais, poderiam ser trazidos na sua resposta, sim, mas aqui você esqueceu um dos pressupostos principais, tá? Além da fumaça do bom direito, nós temos também o periculus in libertatis, né, que é o perigo gerado pela liberdade desse
preso. Em direito, Tiago, eu fecho a sua nota com um total de 65 pontos, tá? Aqui você tem alguma dúvida em direito? Não, só falar que eu fiquei triste, porque eu confundi falsa identidade com falsidade ideológica, mas tudo bem. Exatamente. Não, acontece. Os crimes de falsidade documental ou aqueles crimes que trazem a falsidade, né? Porque a gente vê muita falsa identidade por aquela questão de se apresentar para a autoridade policial, se é crime, se não é, o STF e tal, e aí na hora a gente acaba se confundindo. Deu até raiva, porque eu abri o meu material aqui e eu tenho um quadro, assim, super lindo, comparando os dois crimes, né? Mas tudo bem. Acontece sempre. Nossa, É que raro, raiva. mas acontece. E aí, aqui em português, aumentativo e diminutivo são as famosas tabelinhas ali, a gente precisa dessas tabelinhas e precisam ser decoradas, infelizmente. O aumentativo de panela pode ser panelona ou panelão, como você trouxe, e o aumentativo de pé, pezão ali. Extrajudicial, aqui eu percebi que você ficou em dúvida, mas você acertou, extrajudicial não leva. Eu chutei, tá? Vou ser sincero, porque eu não sabia. Não, vai com a regra básica, tá, Tiago, para a sua prova. Se o prefixo, ele termina em vogal, o segundo elemento, ele só virá com o hífen se ele iniciar pela mesma vogal desse prefixo, então... Micro-ondas. Micro-ondas, ou se iniciar com H. Mata quase todas as questões, tá? Eu não vou te dar certeza absoluta de que mata todas, porque algumas, de fato, não dá para ir com esse macete, né? Porque há ali algumas regras, tipo o PAN, o SUB, que há ali alguma diferenciação, mas, em regra geral, é isso. E o extra é um desses prefixos. O prefixo extra, ele é separado do segundo elemento por hífen só caso esse segundo elemento inicie por A ou por H. Caso esse segundo elemento se inicie por S ou por R, dobra o S e o R, mas se mantém sem o hífen. Aqui, extracurricular, extraescolar, extrajudicial, extraoficial, extraterrestre, todos sem hífen. Ainda bem que você não pediu para eu explicar por quê, porque eu não ia saber. Não ia saber a justificativa. Não. Aí, sobre a palavra benefício. Aqui, Tiago, benefício, de fato, ele leva aí acento no fi, só que ele leva acento não por ser uma paroxítona terminada em O, mas sim por ser uma paroxítona terminada em ditongo, tá? É essa a justificativa. Eu confundi a regra das oxítonas. Não, mas perfeito, muito bom. Em português, a gente fecha a sua nota com um total de 90 pontos, tá? Uhum. E aí... E aí a gente fecha a sua banca com um total de 85 pontos, Tiago. Muito bom, parabéns. Obrigado. Obrigada a você. Deixa eu parar a minha transmissão aqui.